No Natal de 2023, quando meu marido gritou na frente da minha família: "Levanta! Você não é parte disso! Vai para a cozinha!" Ele não imaginava que eu tinha acabado de descobrir os R$ 650 mil que ele desviou da nossa empresa para sustentar 3 amantes diferentes, nem que naquela mesma madrugada eu deixaria na mesa da sala documentos que destruiriam completamente a vida dele. Meu nome é Cláudia Santos, tenho 42 anos, sou contadora formada pela USP com pós-graduação em perícia contábil, e esta é a história de como meu próprio marido de 18 anos tentou me transformar numa empregada doméstica na minha própria casa, até o dia em que decidi mostrar quem realmente mandava naquela relação. Era a véspera de Natal de 2023, nossa família toda reunida. Meus pais, Dona Maria e seu João, meus sogros, nossos 2 filhos, Gabriel, de 14 anos, e Beatriz, de 11. Meus cunhados Carlos e Patrícia, com suas 3 crianças pequenas. Uma mesa de 15 pessoas que eu havia preparado sozinha desde as 5 da manhã, como fazia há anos. Salgadinhos feitos na véspera, tender glaciado com abacaxi, rabanada com canela, chester temperado por 2 dias com ervas finas, farofa especial da minha mãe com passas e castanhas, pavê de chocolate, tudo impecável como sempre. Eu usava um vestido vermelho que comprei especialmente para a ocasião. Queria estar bonita para a família. Às 8 da noite, quando finalmente chamei todos para a mesa, eu estava exausta, mas orgulhosa. Tinha trabalhado o dia todo para que tudo ficasse perfeito. Me sentei ao lado do meu filho Gabriel, quando Ricardo, meu marido, se levantou daquela cadeira da cabeceira. Aquela cadeira que ele sempre ocupava como se fosse o dono absoluto da casa. "Cláudia!" ele gritou, apontando o dedo para mim. "Levanta daí! Você não é parte disso. Vai para a cozinha terminar de organizar as coisas. Deixa os homens conversarem em paz." O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. 15 pessoas pararam de mastigar ao mesmo tempo. Meu pai baixou os olhos constrangido, minha mãe ficou vermelha de vergonha, meus filhos se entreolharam mortificados. Até as crianças pequenas perceberam que algo estava errado. "Ricardo, que isso, filho?" Meu sogro tentou intervir. "A Cláudia preparou tudo. Deixa ela ficar." Mas ele me olhou com aqueles olhos gelados que eu conhecia bem. Ela já fez a parte dela. Agora é hora dos adultos conversarem. Adultos? Eu tinha 42 anos, era sócia de uma empresa de sucesso, mãe de 2 filhos, e não era adulta? Minha cunhada Patrícia me olhou com pena. Gabriel sussurrou: "Mamãe, fica aqui." Mas eu me levantei. Naquele momento, algo dentro de mim morreu definitivamente. Não foi raiva, não foi tristeza, foi uma frieza que eu nunca havia sentido antes. Fui para a cozinha e, enquanto organizava os pratos com as mãos tremendo de humilhação, tomei a decisão mais importante da minha vida. Aquele seria o último Natal que esse homem humilharia a mulher que construiu tudo ao lado dele. Se você é casada e já se sentiu invisível na própria casa, deixa o like, porque o que aconteceu depois dessa humilhação mudou nossa vida para sempre. Conheci Ricardo em dezembro de 2005, numa festa de formatura da Faculdade de Administração no Mackenzie. Eu tinha acabado de me formar em contabilidade na USP e estava comemorando com minhas amigas Ana e Marisa num bar em Pinheiros. Ele estava numa mesa próxima com outros formandos, bem vestido com uma camisa social azul, relógio dourado, aparentava ter dinheiro. "Que mulher linda!" ele disse se aproximando. "Posso pagar uma bebida para vocês?" Era charmoso, falava bem, dirigia um Corolla 2004 que parecia novo. "Eu sou o Ricardo Mendes, administrador, 28 anos. E você?" "Cláudia Santos, contadora, 24 anos. Durante 3 horas conversamos sobre tudo: sonhos profissionais, família, planos para o futuro. Ele dizia que queria ser empresário, ter sua própria empresa, construir um império. "Procuro uma parceira de verdade", disse olhando nos meus olhos. "Alguém inteligente como você, que entenda de números para crescermos juntos." Parecia sincero, maduro, diferente dos meninos da minha idade. "Você é especial, Cláudia." Mulher inteligente é sexy.
Saímos outras 2 vezes em dezembro. No ano novo de 2006, ele me pediu em namoro oficialmente. Quero você do meu lado construindo nosso futuro. O namoro foi um conto de fadas. Flores toda semana, jantares românticos, viagens para Santos e Campos do Jordão. Ele pagava tudo, dizia que mulher dele não precisava se preocupar com dinheiro. Você vai ser minha rainha, sussurrava. Em junho de 2006, pediu minha mão aos meus pais formalmente. Senhor João, quero casar com sua filha. Vou cuidar dela como uma princesa. Ficamos noivos em setembro, com festa para 100 pessoas que ele fez questão de pagar. Quero que todos vejam que consegui a mulher mais especial do mundo. Casamos em abril de 2007, numa cerimônia linda na Igreja São José, no Ipiranga, com recepção num salão em Santo André. 200 convidados, vestido de noiva de R$ 3.500, decoração com rosas brancas, mesa de doces dos sonhos. Meus pais gastaram suas economias de uma vida toda, 35.000 HORs, porque Ricardo disse que estava investindo todo o capital na empresa que abriríamos juntos após a lua de mel. Não se preocupem, tranquilizou meu pai. Logo devolvemos esse dinheiro multiplicado por 10. Nossa lua de mel foi em Porto Seguro, numa pousada 5 estrelas, tudo perfeito. Agora somos uma equipe, amor, ele dizia. Você e eu contra o mundo. Nossa empresa de consultoria contábil, Santos Mendes Consultoria, nasceu em agosto de 2007, numa sala comercial alugada na Avenida Paulista. Capital inicial: meus 25.000 reais do FGTS, mais 15.000 reais que consegui emprestado com minha avó. Seu dinheiro é nosso dinheiro, ele dizia. Estamos construindo nosso império. Os primeiros 2 anos foram mágicos. Eu cuidava da parte fiscal, financeira e operacional. Ele fazia vendas e relacionamento com clientes. Trabalhávamos juntos das 8 da manhã às 8 da noite. Almoçávamos juntos, voltávamos para casa juntos. Somos parceiros perfeitos, ele sempre dizia. Você é o cérebro, eu sou o coração da empresa. Nosso primeiro filho, Gabriel, nasceu em março de 2009. Ricardo foi um pai dedicado nos primeiros meses. Acordava de madrugada para ajudar, trocava fraldas, dava mamadeira. Nosso príncipe, ele chamava o bebê. Nossa filha Beatriz nasceu em setembro de 2012. Nessa época, nossa empresa já tinha 8 funcionários e faturamento de 65.000 mensais. Compramos nossa casa em 2011, um sobrado de 180 metros quadrados no Morumbi, 3 suítes, quintal com piscina, garagem para 2 carros. Valor: R$ 380.000, financiado em nome dos 2 pela Caixa Econômica. Nossa casa própria, amor, ele disse no dia da escritura. Patrimônio da família que construímos juntos. Eu acreditava piamente que éramos uma equipe imbatível. Compartilhávamos tudo: sonhos, medos, planos, responsabilidades. Somos parceiros na vida e nos negócios. Ele repetia sempre. Um não vive sem o outro. Eu trabalhava 12 horas por dia fazendo a contabilidade de 47 empresas clientes. Chegava em casa e ainda cuidava das crianças, fazia jantar, organizava a casa nos finais de semana. Mas não me importava porque acreditava que estávamos construindo nosso futuro juntos. Como esposa, sempre confiei cegamente nele. Pensava que nosso casamento era sólido como uma rocha, que éramos um casal maduro e bem-sucedido. Em 2015, nossa empresa cresceu para 15 funcionários. Eu controlava cada centavo que entrava e saía, fechava balancetes mensais, calculava impostos, gerenciava a folha de pagamento de todos os funcionários. Nosso faturamento chegou a 95.000 reais mensais. Ricardo se gabava de ser um visionário dos negócios, em festas e reuniões familiares. Minha esposa é o melhor contador de São Paulo, ele dizia orgulhoso. Mas eu é que tenho visão estratégica. O que eu não sabia é que por trás dessa fachada de marido dedicado e empresário de sucesso, ele já estava plantando as sementes da minha destruição. O que fiz depois daquela humilhação no Natal de 2023, ele nunca imaginou que sua esposa submissa era capaz de executar com a precisão cirúrgica de uma contadora experiente que conhece cada brecha da lei.
No começo do nosso relacionamento, Ricardo era extremamente atencioso e carinhoso. Chegava em casa com buquês de rosas vermelhas sem motivo aparente. Pensei em você hoje e comprei essas flores, dizia sorrindo. Me ligava 3, 4 vezes por dia. Oi, amor, como está? Está bem? Comeu alguma coisa? Quando eu trabalhava até tarde, ele aparecia no escritório com sanduíches e café. Você é a mulher mais inteligente que conheci, sussurrava no meu ouvido. Inteligente, linda, dedicada, perfeita. Que sorte a minha ter encontrado uma mulher assim. Nos finais de semana, planejava surpresas românticas, jantares em restaurantes caros, piqueniques no Ibirapuera, passeios de barco na represa Guarapiranga. Quero que você se sinta a mulher mais especial do mundo, ele dizia. Quando eu estava estressada com trabalho ou faculdade, ele fazia massagem nos meus pés, preparava banho com espuma, colocava música suave. Parecia o marido perfeito, aquele tipo de homem que toda mulher sonha em encontrar. Mas agora percebo que aquilo não era amor genuíno. Era o processo sistemático de mapeamento de uma presa. Ele estava estudando minhas fragilidades, meus pontos fracos, identificando exatamente como me controlar sem que eu percebesse. Os primeiros sinais de controle começaram sutilmente, disfarçados de cuidado e proteção. Quando minhas amigas da faculdade me convidavam para sair, ele fazia uma cara preocupada. Não sei se é boa ideia sair hoje, amor. Está muito perigoso na rua e essas suas amigas são meio irresponsáveis, não são? Quando eu insistia, ele suspirava. Tudo bem, mas me liga de hora em hora para eu saber que está bem. E não volta muito tarde, por favor. Gradualmente, os programas com as amigas foram ficando mais raros, porque eu não aguentava a atenção dele. Sabe que eu me preocupo com você, ele dizia com voz melosa. O mundo está muito violento, especialmente para mulheres bonitas como você. Prefiro saber que está segura em casa comigo. Quando eu recebia convites para confraternizações do trabalho, formaturas de colegas ou reuniões familiares, ele sempre arranjava algum compromisso urgente que coincidentemente caía no mesmo dia. Surgiu uma reunião importantíssima com um cliente. Preciso da sua ajuda para fechar uns contratos hoje. As crianças estão precisando mais da mãe ultimamente. As desculpas eram sempre elaboradas e convincentes. Amor, você sabe que eu apoio sua independência, ele dizia quando eu questionava. Mas também temos responsabilidades. Nossa empresa precisa de nós dois focados. Nossos filhos precisam de estabilidade. Não podemos ficar saindo toda hora. Ele tinha uma capacidade impressionante de transformar qualquer questionamento meu numa questão de responsabilidade familiar ou crescimento da empresa. Fui perdendo contato com minhas amigas da faculdade uma por uma, sempre por coincidências, que hoje percebo serem completamente calculadas. Ana me convidou para ser madrinha do casamento dela em 2014, marcado para um sábado em Brasília. Que pena, amor, Ricardo lamentou. Justamente nesse final de semana, temos aquela feira de negócios em São Paulo. Você lembra, né? Aquela que pode nos render 5 clientes novos. Não podemos perder essa oportunidade. Claro que não havia feira nenhuma. Marisa organizou um encontro das antigas colegas de classe em 2016 para comemorar os 10 anos de formatura. Era numa sexta-feira à noite em São Paulo mesmo, no bar onde nos conhecemos. Nossa, que azar, ele disse. Justamente hoje o Dr. Silva marcou aquela reunião super importante às 6 da tarde. Se der certo, é um contrato de 15 mil reais por mês. Você não pode perder isso por uma bebedeira com as meninas, né? Sempre havia um doutor. Silva, uma reunião importantíssima, um contrato que mudaria nossa vida. Minha família também começou a virar problema, gradualmente. Cláudia, você não acha que seus pais se intrometem demais na nossa vida? Ele perguntava depois de almoços familiares. Sua mãe fica dando pitaco sobre como educar nossas crianças. Seu pai fica questionando nossas decisões financeiras. Isso não é normal. Casal maduro precisa de independência. Quando eu defendia minha família, ele suspirava. Amor, eu não estou falando para você brigar com eles. Só acho que precisamos dosar. Todo domingo na casa deles é demais. As crianças precisam conhecer outros ambientes.
Aos poucos, nossas visitas aos meus pais foram espaçando artificialmente. De todos os domingos para domingos alternados, depois uma vez por mês, depois apenas em aniversários e datas comemorativas. Viu como ficou melhor assim? Ele observava. Mais equilibrado. Agora temos tempo para nós, para a família nuclear. Sempre que minha mãe ligava para conversar, ele revirava os olhos e fazia gestos de impaciência. Sua mãe de novo? Ela ligou ontem também. O que será que ela quer agora? O controle financeiro foi o próximo passo da dominação. Em 2016, nossa empresa estava faturando 85 mil reais mensais e tínhamos uma reserva de 120 mil reais em aplicações. Foi quando ele propôs a simplificação da gestão financeira familiar. Amor, estamos complicando demais, argumentou numa conversa aparentemente casual durante o jantar. Muita conta separada, muito cartão diferente. Vamos unificar tudo numa conta só. Fica mais fácil para controlar gastos e investir melhor nosso dinheiro. A proposta parecia lógica na época. Você já trabalha tanto com números na empresa? Ele disse, massageando meus ombros enquanto eu fazia a janta. Deixa que eu cuido da parte financeira de casa para você descansar a mente quando chegar em casa. Mulher inteligente como você não pode ficar sobrecarregada. Ele assumiu todas as contas da casa. Financiamento, cartões de crédito, supermercado, escola das crianças, plano de saúde, toda a movimentação bancária familiar. Passei a receber uma mesada mensal de 2.500 reais para meus gastos pessoais, cabeleireiro, roupas, farmácia, presentes para as crianças, gasolina do meu carro. É uma quantia boa, ele justificava. Dá para você se cuidar bem e ainda sobrar um pouco. Quando eu precisava de algo que custasse mais que isso, tinha que pedir autorização e justificar detalhadamente cada centavo. Para que você quer uma calça de 300? Questionava com cara de espanto. Essa marca é cara demais. Você não precisa disso para ficar bonita. Você já é naturalmente linda. Trabalhei e ganhei durante todos esses anos uma retirada mensal de 10.500 reais como sócia da nossa empresa, valor que eu mesma calculava religiosamente todo mês. Mas esse dinheiro ia direto para a conta conjunta que apenas ele controlava através de um cartão empresarial que só ele possuía. É melhor assim, explicava. Evita confusão entre pessoa física e jurídica. Você entende de contabilidade, sabe como é importante manter as coisas organizadas. Em 2018, herdei de minha avó materna um valor de 85 mil reais de um terreno que ela vendeu em Santos. Era dinheiro limpo, documentado, que deveria ter vindo para mim como herança legítima. Vamos investir isso no crescimento da empresa, amor, Ricardo sugeriu. É a oportunidade de expandir, contratar mais gente, pegar clientes maiores. Em 2 anos duplicamos esse valor. O dinheiro foi para a mesma conta conjunta que eu não controlava. Confia em mim, ele dizia. Eu entendo de investimentos e estratégia. Você entende de operação, cada um na sua área. Durante anos, eu assinava documentos sem ler com atenção porque confiava cegamente nele. São só formalidades burocráticas, amor, ele explicava sempre. Protocolo de banco, renovação de contratos, essas coisas chatas que você não precisa se preocupar. Ele colocava os papéis na minha frente sempre quando eu estava ocupada, fazendo janta, ajudando as crianças com lição de casa, falando ao telefone com clientes. Assina aqui rapidinho, é só burocracia. A manipulação psicológica era constante e devastadoramente eficaz. Cláudia, você é muito boa com números, mas é meio ingênua para o mundo dos negócios, ele repetia sempre. Entende perfeitamente de contabilidade, mas não entende muito de pessoas, de relacionamentos comerciais, de estratégia. São habilidades diferentes. Quando eu sugeria mudanças na empresa ou questionava algumas decisões dele, ele sorria de forma condescendente. Que fofo, amor! Mas essas questões de gestão empresarial são bem mais complicadas do que parecem. Você não tem experiência com liderança de equipes. Me chamava de incompetente para assuntos que não envolvessem cálculos. Cláudia, você não consegue nem escolher um restaurante decente para levar os clientes.
Como você pode dar opinião sobre educação das crianças se você nem consegue se organizar para chegar no horário nos compromissos? Eu é que tenho que tomar todas as decisões importantes aqui em casa porque você não tem pulso firme para essas coisas. O gaslighting era sistemático e cientificamente calculado. Ele negava conversas que tivemos no dia anterior, mudava completamente versões de acordos que fizemos, me fazia questionar constantemente minha própria memória e sanidade mental. Eu nunca disse isso, Cláudia. Afirmava com absoluta convicção quando eu confrontava alguma contradição óbvia. Você deve estar confundindo com outra conversa. Você anda muito estressada ultimamente. Pode estar misturando as coisas. Quando eu questionava gastos altos que apareciam no cartão de crédito, ele me olhava com cara de piedade genuína. Amor, você não está se lembrando direito das coisas. Conversamos sobre essa compra semana passada durante o jantar e você concordou. Lembra que você até disse que era uma boa ideia? Claro que eu não lembrava porque a conversa nunca havia acontecido, mas ele falava com tanta segurança que eu começava a duvidar da minha própria memória. Se você já passou por manipulação psicológica no seu casamento, comenta aí embaixo, porque precisamos falar abertamente sobre como homens narcisistas destroem sistematicamente a autoestima de mulheres inteligentes e independentes. Foi em outubro de 2023 que comecei a perceber o padrão sinistro por trás de todos esses anos de pequenas coincidências. Nossa empresa estava tendo seu melhor ano. Eu fechava mensalmente 115 mil de faturamento líquido, com margem de lucro de 35%. Matematicamente, deveríamos estar nadando em dinheiro. Éramos sócios meio a meio, então cada um deveria receber pelo menos 20 mil líquidos mensais, mas nossa conta pessoal recebia apenas 35 mil total por mês. Para onde vão os outros 45 mil mensais, Ricardo? Perguntei numa tarde de quinta-feira. São reservas de segurança, amor, ele explicou pacientemente, como se estivesse falando com uma criança. Aplicações de longo prazo, investimentos em expansão da empresa, reserva para contingências. Você não entende muito de planejamento financeiro estratégico. Mas eu sou contadora há 20 anos. Conheço o planejamento financeiro melhor que ele. Comecei a investigar discretamente. Quando olhei os demonstrativos que eu mesma fazia religiosamente todo mês, descobri uma discrepância de 380 mil acumulados nos últimos 2 anos que simplesmente não batiam com nossa movimentação real. Havia transferências para contas que eu não conhecia, saques em dinheiro de valores altos sempre justificados como pagamentos a fornecedores, investimentos em empresas que eu nunca havia ouvido falar. Ricardo, essas empresas aqui nos nossos extratos, quem são? Perguntei mostrando os papéis. Consultoria Plus, Soluções Integradas, Desenvolvimento Empresarial. Nunca ouvi falar delas. São parcerias estratégicas que eu desenvolvi. Ele respondeu sem pestanejar. Terceirização de alguns serviços para otimizar nossos processos. Você não precisa se preocupar com isso. São questões operacionais que eu gerencio. Mas algo no tom dele, na pressa em mudar de assunto, na forma como evitou meu olhar, me deixou profundamente desconfiada. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Telefonemas que ele atendia e saía de perto para conversar, mensagens no celular que ele apagava rapidamente, reuniões de trabalho que se estendiam até muito tarde, viagens de negócios que aumentaram drasticamente em 2023. Foi numa manhã de dezembro, quando descobri a verdade no celular dele, que minha vida desmoronou completamente e eu entendi que estava casada há 18 anos com um completo estranho. Era uma manhã gelada de 15 de dezembro, sexta-feira. Ricardo havia saído para sua corrida matinal habitual às 6 horas. Pelo menos era isso que ele dizia fazer todas as manhãs. Esqueceu o celular pessoal em casa, coisa que nunca acontecia porque ele era grudado naquele aparelho. Às 7h30, enquanto preparava café da manhã para as crianças, o telefone tocou. Vi no visor que era nossa funcionária Patrícia ligando num sábado de manhã, o que era estranho. Atendi pensando que fosse alguma emergência da empresa. Oi, Ricardo. Bom dia, meu amor gostoso. Ela disse com voz melosa antes mesmo que eu falasse qualquer coisa.
Meu sangue literalmente congelou nas veias. Meu amor gostoso? Quem está falando? Perguntei com a voz tremendo de choque. Cláudia? Ela gaguejou, claramente em pânico. Desculpa, eu acho que liguei no número errado. Número errado? Você ligou para o celular do Ricardo chamando ele de meu amor gostoso? Não, Foi engano mesmo. Desculpa. E desligou imediatamente. Fiquei parada na cozinha por alguns minutos, tentando processar o que acabara de ouvir. Gabriel estava tomando café e perguntou: Mãe, você está bem? Ficou branca. Estou bem, filho, menti. Só um mal-entendido no telefone. Minha mente começou a processar 1000 possibilidades terríveis, mas meu coração de esposa dedicada já sabia a verdade que eu não queria aceitar. Patrícia chamou meu marido de amor gostoso, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Patrícia Oliveira trabalhava conosco há 3 anos. Uma moça de 28 anos, 1,65 m, loira de cabelos longos, sempre muito bem arrumada, que Ricardo havia contratado como assistente administrativa em março de 2021. Salário inicial, 4.200 ROLs por mês, valor que eu questionei na época porque achava alto para uma recém-formada em administração. Funcionário bom custa caro, Cláudia, ele justificou. Ela tem potencial, é dedicada, entende como o mercado funciona, vale o investimento. Patrícia sempre foi extremamente solícita com Ricardo. Ficava além do horário quando ele pedia, organizava as reuniões dele, acompanhava viagens para encontros com clientes em Santos e Campinas. Ela é muito eficiente, Ricardo sempre elogiava. Antecipa tudo que eu preciso, é proativa, me poupa tempo com questões operacionais. Nunca desconfiei de nada porque confiava cegamente no meu marido e achava que ele estava sendo um chefe responsável ao desenvolver uma funcionária jovem. Agora, repensando os últimos meses, tudo começava a fazer sentido sinistro. As viagens de negócios que aumentaram drasticamente em 2023, as reuniões que se estendiam até 10, 11 horas da noite, os sábados que ele ia organizar documentos importantes no escritório, os domingos que ele saía para visitar clientes em casa, sempre acompanhado da eficiente Patrícia, claro. Com as mãos tremendo descontroladamente, peguei o celular dele e tentei abrir. Tinha senha, mas eu conhecia Ricardo há 18 anos. Tentei nossa data de casamento, 1504. Não funcionou. Aniversário do Gabriel, 1503. Não funcionou. Tentei o aniversário dele mesmo, 2802. Funcionou. Que homem narcisista, obviamente a senha seria a própria data de nascimento. Abri o WhatsApp dele e o que encontrei foram conversas que me fizeram vomitar de nojo e desespero. Havia um grupo chamado Meu Amor, onde estavam só ele e Patrícia. As mensagens eram de uma intimidade revoltante. Meu amor, mal posso esperar para te ver hoje à tarde, ele havia escrito na véspera. Sua esposa vai ficar em casa preparando o Natal da família chata dela, enquanto nós aproveitamos nossa tarde especial no nosso cantinho. Continuei lendo em estado de choque. Quando você vai se separar dela de uma vez? Patrícia perguntava numa mensagem de novembro. Logo, minha princesa linda. Estou organizando as coisas para me separar sem perder muito dinheiro nessa guerra. Você sabe que ela controla toda a parte financeira da empresa e pode complicar nossa vida se descobrir antes da hora certa. Eu te amo, Ri. Não aguento mais ter que dividir você com aquela chata. Eu também te amo, Patty. Logo vamos estar livres para viver nosso amor. As mensagens eram de uma crueldade inacreditável. Eles riam abertamente de mim, da minha dedicação ao trabalho, do quanto eu era submissa e fácil de enganar. Ela nem desconfia de nada, Ricardo escrevia. Fica ali na contabilidade dela, focadinha nos seus números e planilhas, enquanto eu vivo minha vida de verdade com você, meu amor. É até engraçado como ela é ingênua. Patrícia respondia: tadinha da Cláudia, tão certinha, tão trabalhadora, tão bobinha. Nem imagina que o dinheiro que ela conta certinho todo mês está pagando nosso apartamento de amor. Apartamento? Que apartamento?
Voltei nas mensagens mais antigas e descobri que desde agosto de 2023, Ricardo mantinha um apartamento nos Jardins, um flat de 2.800 mensais na Rua Augusta, onde se encontrava com Patrícia 3 vezes por semana. Nosso ninho de amor, ele chamava. Havia fotos do local. Um quarto decorado, banheira de hidromassagem, varanda com vista para a cidade. Tudo pago com dinheiro da nossa empresa, claro. Descobri fotos íntimas dos dois. Ela de lingerie vermelha, ele sem camisa, os dois na cama daquele apartamento, na banheira, viajando para hotéis em Santos e Campos do Jordão. Jantares românticos em restaurantes caros que eu contabilizava mensalmente como reuniões de negócios com clientes. Compras de presentes caros para ela, um anel de R$ 2.400, uma bolsa Louis Vuitton de R$ 4.800, um perfume francês de 890. Tudo que eu havia construído em 18 anos de casamento estava sendo usado para sustentar a amante do meu marido. Comecei a rastrear o dinheiro com a perícia técnica de uma contadora experiente que eu era. Abri meu notebook, entrei no sistema bancário da nossa empresa usando minha senha de sócia e comecei uma auditoria forense detalhada. O que descobri me deixou em estado de choque. Entre janeiro e dezembro de 2023, Ricardo havia desviado exatos R$ 647.350 da nossa empresa. O esquema era sofisticado. Ele criou 3 empresas fantasmas: Soluções Integradas Liteda, Consultoria Plus Empresarial e Desenvolvimento Estratégico S.A. Todas com endereços fictícios, todas criadas para justificar transferências de valores altos como pagamentos a fornecedores especializados. Na realidade, o dinheiro ia para contas que ele controlava e era usado para sustentar sua vida dupla. O apartamento de 2.800 mensais, restaurantes caros 3 vezes por semana, viagens românticas mensais, um Civic 2022, que ele comprou no nome da Patrícia por R$ 89.400. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Patrícia não era a única amante. Havia outros 2 contatos no WhatsApp dele que me chamaram a atenção: Fê e Ju. Abri as conversas e descobri que ele mantinha relacionamentos paralelos com Fernanda Santos, corretora de imóveis de 35 anos, e Júlia Ferreira, advogada de 31 anos. Todas achavam que eram a única amante especial, todas recebiam presentes caros, todas faziam viagens pagas com o dinheiro que eu trabalhava 12 horas por dia para colocar na empresa. Ricardo mantinha 3 agendas diferentes no celular, uma para cada amante. Patrícia às terças e quintas no apartamento, Fernanda aos sábados num flat em Moema, Júlia aos domingos num hotel em Alphaville. Ele criou histórias elaboradas para cada uma sobre quando ia se separar de mim, sobre como ia dividir os bens, sobre os planos de vida que tinha com cada uma delas. A Fernanda achava que eles iam abrir uma empresa de consultoria imobiliária juntos. Ele prometeu R$ 200.000 de investimento inicial. Meu dinheiro, óbvio. A Júlia acreditava que eles iam montar um escritório de advocacia empresarial. Promessa: 150 mil de capital inicial. A Patrícia pensava que ia virar sócia da nossa empresa quando ele se separasse de mim. Era um sistema complexo e diabólico de mentiras que funcionava há mais de 2 anos. 3 relacionamentos extraconjugais completos, todos financiados integralmente com o dinheiro que eu suava para ganhar. Enquanto eu trabalhava das 7 da manhã às 8 da noite, fazendo a contabilidade de 52 empresas clientes, ele estava vivendo como um rei, sustentando 3 mulheres diferentes com recursos da nossa sociedade conjugal. Mas a descoberta que mais me revoltou foi encontrar contratos bancários onde ele falsificou minha assinatura. Conseguiu empréstimos no valor total de 180 mil, usando nossa casa como garantia, sem meu conhecimento. Descobri apólices de seguro de vida feitas em meu nome, onde ele era o único beneficiário. Investimentos arriscados em aplicações que eu nunca autorizei. Até uma conta corrente especial num banco, onde ele tinha procuração para movimentar dinheiro livremente em meu nome. Nossa casa, que compramos juntos com tanto orgulho em 2011, já estava comprometida com 2 hipotecas que eu desconhecia completamente.
Se ele morresse ou se desse algo errado com os empréstimos, eu perderia tudo: casa, empresa, economias, futuro dos meus filhos. Ele estava jogando com nossa vida familiar inteira para sustentar suas aventuras extraconjugais. Senti uma fúria que nunca experimentei antes na vida. Não era apenas raiva de esposa traída. Era indignação profunda de mulher roubada, humilhada, usada como fonte de renda para bancar a vida dissoluta de um homem que jurou me amar e proteger. Pensei em todos os anos que desperdicei sendo uma esposa dedicada, mãe presente, empresária responsável, enquanto ele ria da minha cara com 3 mulheres diferentes todas as semanas. Pensei nas madrugadas que passei trabalhando para fechar balancetes, nos finais de semana que abri mão para cuidar da contabilidade de clientes, nas férias que cancelei para manter a empresa funcionando, enquanto ele estava transando com amantes em apartamentos pagos com meu suor. Pensei nos 18 anos de casamento, onde acreditei estar construindo um futuro sólido ao lado de um companheiro, quando, na verdade, estava sendo apenas uma fonte de financiamento para a diversão dele. Deixa o like, se você ficou com ódio desse marido safado que enganou uma mulher durante 18 anos inteiros, porque a história só fica mais revoltante. A esposa dedicada, submissa e confiante que eu havia sido por quase 2 décadas, morreu definitivamente naquele momento. No lugar dela, nasceu uma mulher fria, calculista, implacável e determinada a destruir completamente a vida do homem que me humilhava há anos, sem que eu percebesse. Decidi que não ia simplesmente pedir o divórcio e seguir em frente como uma vítima passiva. Ia fazer esse homem pagar muito caro por cada centavo roubado, por cada mentira contada, por cada humilhação sofrida, por cada ano desperdiçado da minha vida. Mas antes de partir para o confronto direto, eu precisava de um arsenal de provas irrefutáveis, de um plano juridicamente perfeito, de uma estratégia que o deixasse completamente sem saída e sem possibilidade de defesa. O confronto seria apenas o grande finale de uma operação de guerra meticulosamente planejada para recuperar tudo que era legitimamente meu e destruir a vida de quem havia destruído a minha. Durante os 10 dias entre 15 e 25 de dezembro, interpretei o papel mais difícil da minha vida. Fingi que não sabia de nada e continuei sendo a esposa perfeita que Ricardo esperava. Levantava às 6 da manhã para fazer café dele, organizava sua roupa social, perguntava sobre os compromissos do dia, desejava boa sorte nas reuniões importantes. À noite, perguntava como havia sido o dia, ouvia suas mentiras sobre clientes difíceis e negociações complicadas, massageava seus ombros quando ele reclamava de cansaço. Por dentro, eu estava executando a operação mais importante e complexa da minha vida: coletar evidências suficientes para destruir completamente a vida dele nos tribunais civil e criminal. Cada conversa, cada documento, cada movimento dele estava sendo monitorado e documentado com a precisão cirúrgica de uma contadora forense que eu havia me tornado. No primeiro dia após a descoberta, instalei um keylogger no computador pessoal dele, um programa espião que capturava automaticamente todas as senhas digitadas, todos os sites visitados, todos os e-mails enviados e recebidos, todas as conversas de WhatsApp web. Comprei o software por $250 num site especializado em investigação digital. Era completamente indetectável e me dava acesso em tempo real a toda a vida digital dele. Comprei também 2 gravadores digitais minúsculos. Um de 180 antes, que ficava escondido na minha bolsa durante nossas conversas, outro de R$ 320 que instalei disfarçado atrás da estante do escritório dele, em casa. Ambos tinham autonomia de 72 horas e gravavam com qualidade profissional. Comecei a gravar sistematicamente todas as conversas onde ele falava sobre dinheiro, explicava gastos da empresa ou justificava ausências de casa. Fotografei com câmera profissional todos os documentos importantes que encontrei no escritório dele: extratos bancários, correspondências de bancos, contratos assinados, comprovantes de transferências, tudo que pudesse comprovar as movimentações fraudulentas.
Fiz cópias digitalizadas em alta resolução de mais de 200 documentos comprometedores. Guardei tudo em pendrives criptografados e numa conta no Google Drive com senha que só eu conhecia. No terceiro dia, procurei a advogada mais implacável e competente de São Paulo, especializada em divórcio litigioso, doutora Marina Ferreira, do escritório Ferreira em Associados. Ela tinha 48 anos de experiência, reputação de nunca perder um caso, e era famosa por conseguir acordos milionários para clientes vítimas de infidelidade conjugal. Doutora: Marina, preciso destruir meu marido juridicamente, disse na primeira consulta. Ele me roubou quase 700 mil e mantém 3 relacionamentos extraconjugais com dinheiro da nossa empresa. Cláudia, com o arsenal de evidências que você tem, não vamos apenas ganhar o divórcio. Ela me garantiu após analisar tudo o que trouxe. Vamos conseguir prisão dele por apropriação indébita, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Ele vai perder tudo: patrimônio, liberdade, reputação profissional e social. Os honorários eram altos, 25 mil reais de entrada, mais 20% do valor recuperado. Mas vale cada centavo, ela assegurou. Quando terminarmos, ele vai ter que pagar todas nossas custas judiciais também. No quinto dia, contratei o melhor contador forense de São Paulo, Dr. Roberto Alencar, especialista em rastreamento de patrimônio oculto e investigação de fraudes empresariais. Ele analisou toda a movimentação financeira da nossa empresa nos últimos 5 anos, usando software especializado em auditoria forense. O relatório final identificou R$ 847.230 em desvios comprováveis através de 47 operações fraudulentas diferentes. Sua empresa deveria ter hoje um patrimônio líquido de R$ 380 mil e reservas em aplicações de 220 mil, Dr. Roberto me explicou. Mas está com patrimônio negativo de 127 mil e dívidas ocultas de 180 mil, por causa dos saques irregulares e empréstimos não autorizados que seu marido fez. O laudo pericial custou 12 mil, mas foi o documento mais valioso que já paguei na vida. Era uma sentença de morte financeira para Ricardo. Protegi todo o meu dinheiro pessoal e herança, transferindo secretamente 185 mil reais para uma conta poupança no Banco do Brasil, no nome da minha mãe. Ela abriu a conta especificamente para me ajudar e assinou uma procuração particular, me dando poder total sobre os recursos. Filha, esse dinheiro é seu por direito, ela disse. Estou apenas guardando para você não perder tudo nessa guerra. Retirei discretamente de casa todas as joias que ganhei durante 18 anos de casamento, alianças de ouro, cordões, brincos, relógio Rolex que ele me deu de presente de 10 anos de casados, pulseiras, pingentes. Guardei tudo num cofre que aluguei no Banco Bradesco por 150 mensais. Fiz inventário fotográfico de cada peça com avaliação de um joalheiro, valor total de 67 mil. Fiz cópias autenticadas em cartório de todos os documentos da nossa empresa e da nossa casa. Contrato social, alterações contratuais, certidões negativas, escritura do imóvel, certidão de casamento, certidões de nascimento das crianças. Guardei originais importantes num cofre de banco diferente. Tranquei em lugar seguro minha certidão de nascimento, diploma da USP, carteira de trabalho, certificados de cursos e toda a documentação pessoal para ele não ter acesso se tentasse algum golpe. A partir do 7º dia, comecei a criar situações estratégicas para flagrar Ricardo mentindo e se incriminando sozinho, sempre com o gravador ligado. Ricardo, vi que nossa conta empresarial está mais baixa este mês. Onde está o dinheiro dos últimos clientes que fechamos? Perguntei durante o jantar de terça-feira. Está aplicado em CDB do Itaú, amor, rendendo 12% ao ano, bem melhor que deixar parado na conta corrente. Ele respondeu sem pestanejar. Mas eu já sabia que não havia CDB nenhum. O dinheiro estava na conta da Soluções Integradas, empresa fantasma dele. Ah, que bom. Qual o valor total aplicado? Perguntei inocentemente. 85 mil, ele mentiu.
Em novembro, vamos resgatar para investir numa expansão da empresa. Cada mentira era gravada em alta qualidade e se tornava mais uma evidência criminal contra ele. Quando ele saía para suas supostas reuniões de trabalho, eu ligava diretamente para os clientes que ele dizia estar visitando. Boa tarde, aqui é Cláudia da Santos Mendes Consultoria. O Ricardo está aí na reunião com vocês? Perguntava. Ah, não, senhora Cláudia. Não tivemos reunião marcada com o Ricardo hoje, não. Inclusive, faz 2 semanas que não conversamos com ele. Eles respondiam, me confirmando as mentiras dele. Comecei a questionar gastos altos de forma aparentemente inocente, mas sempre com o gravador ligado para registrar as explicações falsas dele. Por que gastamos R$ 6.200 no cartão empresarial mês passado com restaurantes, Ricardo? Perguntei na sexta-feira. Foram 3 jantares importantes com clientes em fase de fechamento. Ele explicou pacientemente. O Dr. Silva, a doutora, Patrícia e aquele grupo de médicos de Alphaville. Você sabe como são essas negociações. Precisam de ambiente sofisticado. Mas eu já tinha prints das conversas onde ele contava para as amantes sobre os jantares românticos nos mesmos restaurantes, nas mesmas datas, com os mesmos valores. Quem é essa empresa Desenvolvimento Estratégico que recebeu R$ 22.000 da nossa conta na semana passada? Perguntei no sábado. É um novo fornecedor de consultoria em gestão que contratei. Ele mentiu sem hesitar. Vão nos ajudar a otimizar processos e aumentar produtividade. Mais uma mentira gravada. A empresa era fantasma, criada por ele para justificar os saques. Preparei cuidadosamente nossos filhos para o que estava por vir, sem traumatizá-los, mas deixando claro que mudanças importantes poderiam acontecer em nossas vidas. Gabriel, Beatriz, às vezes pessoas adultas descobrem que não conseguem mais viver juntas de forma saudável, expliquei numa conversa no domingo à tarde. Se isso acontecer com papai e mamãe, vocês vão continuar sendo muito amados pelos dois, mas talvez tenham que escolher com quem preferem morar. Por que vocês se separariam? Beatriz perguntou preocupada. Às vezes, os adultos descobrem que têm valores muito diferentes sobre honestidade e respeito. Expliquei cuidadosamente. E quando isso acontece, é melhor cada um seguir seu caminho para todos ficarem bem. Gabriel, mais maduro aos 14 anos, percebeu que havia algo específico. Papai fez alguma coisa errada, mãe? Vamos conversar sobre isso quando for a hora certa, filho. Documentei meticulosamente tudo relacionado à rotina das crianças para comprovar que eu era a mãe presente e ativa. Fiz relatório das atividades escolares que só eu acompanhava. Reuniões de pais, apresentações, Olimpíadas, consultas médicas que só eu levava. Pediatra, dentista, oftalmologista, atividades extracurriculares que só eu organizava, natação, inglês, reforço de matemática. Ricardo era um pai ausente, sempre ocupado demais com as reuniões de negócios para participar da educação dos próprios filhos. Reconectei secretamente com todas as minhas amigas antigas que havia perdido contato por causa do controle dele. Liguei para Ana. Ana, sou eu, Cláudia. Sei que faz tempo que não conversamos, mas estou precisando muito de amigas verdadeiras agora. Cláudia, que saudade! Eu sempre penso em você. O que aconteceu? Está tudo bem? Expliquei que estava passando por problemas sérios no casamento e precisava reconstruir minha rede de apoio emocional. Todas se solidarizaram imediatamente. Cláudia, você sempre foi uma mulher forte e inteligente, Ana me disse. Se está tomando essa decisão, é porque tem motivos muito sérios. Pode contar com a gente para o que precisar. Liguei também para Marisa, Fernanda, Carolina, todas as colegas da faculdade. Meninas, vocês sempre foram importantes para mim. Me perdoem por ter me afastado. Agora preciso de vocês. Minha família fechou questão comigo desde o primeiro momento. Filha, você sempre foi uma mulher íntegra e responsável. Meu pai disse quando contei a situação. Se descobriu que esse homem não te merece, estamos contigo para a guerra que der e vier. Minha mãe chorou de indignação. 18 anos, Cláudia. 18 anos você dedicou a esse homem e ele fez isso com você.
Mas você é forte, sempre foi. Vai superar e vamos ajudar em tudo. Se você quer ver esse marido safado se dando mal de forma épica, compartilha este vídeo, porque o confronto final foi devastador para ele. Nos últimos dias de dezembro, Ricardo estava visivelmente desconfiado de que algo havia mudado em mim. Cláudia, você está diferente, ele observou na véspera do Natal. Mais calada, mais distante. Aconteceu alguma coisa? Estou apenas cansada, Ricardo, respondi mantendo o tom doce de sempre. Muito trabalho, muitas responsabilidades, muita pressão para fechar o ano bem. Depois do Natal vou tirar uns dias de descanso e volto renovada. Mas percebi que ele suspeitava que eu sabia de alguma coisa. Começou a trocar senhas de todos os telefones, a ser mais cuidadoso com conversas telefônicas, a apagar histórico de navegação do computador, a inventar ainda mais desculpas elaboradas para sair de casa. Tenho uma reunião super importante amanhã, ele disse na sexta-feira, dia 22. Pode ser o contrato do ano, talvez chegue tarde. O tempo estava se esgotando. Ele poderia descobrir minha investigação a qualquer momento, transferir dinheiro para contas que eu não conhecia, alertar as amantes, destruir evidências, até mesmo tentar me prejudicar de alguma forma. Chegou a hora do confronto final. Era agora ou nunca. Era 26 de dezembro, um dia depois daquela humilhação devastadora no jantar de Natal. As crianças estavam na casa dos meus pais desde a manhã. Eles tinham se oferecido para ficar com Gabriel e Beatriz durante a semana entre Natal e Ano Novo para dar um descanso para os pais. Meus pais sabiam que algo importante estava para acontecer, embora não soubessem todos os detalhes sórdidos que eu havia descoberto. Ricardo estava na sala assistindo um jogo do Palmeiras na televisão, relaxado, tomando cerveja, sem imaginar que sua vida estava prestes a desmoronar completamente. Às 3 da tarde, organizei metodicamente na mesa de centro da sala todas as evidências que havia coletado durante 10 dias. Extratos bancários com as transferências fraudulentas destacadas em amarelo, prints das conversas amorosas com Patrícia, Fernanda e Júlia, impressos em papel fotográfico, fotos dos documentos falsificados com minha assinatura, o laudo devastador do contador forense, pendrives com gravações das mentiras dele. Coloquei tudo em ordem cronológica, separado por assunto, etiquetado e numerado como uma promotora preparando um caso criminal. Era um arsenal de evidências que tornava qualquer defesa completamente impossível. Ricardo, chamei com voz firme. Preciso que você desligue essa televisão e venha aqui. Temos que conversar sobre uma coisa muito, muito séria. Quando ele viu aquela quantidade impressionante de papéis e documentos organizados profissionalmente na mesa, com meu notebook aberto mostrando planilhas detalhadas, a expressão do rosto dele mudou instantaneamente. A cor sumiu da face, os olhos ficaram arregalados, a cerveja quase caiu da mão. "O que é tudo isso, Cláudia?" perguntou com voz trêmula, já sabendo que estava numa situação terrível. "São as provas irrefutáveis de que você é um ladrão, mentiroso, falsário e adúltero", respondi com uma frieza que eu nem sabia que possuía. "São as evidências dos exatos R$ 647.350 que você roubou da nossa empresa nos últimos 2 anos. São as conversas íntimas que você mantém há mais de 18 meses com 3 amantes diferentes. São os documentos que comprovam que você falsificou minha assinatura em contratos bancários. E muito mais." Peguei o primeiro maço de papéis. "Estas são as conversas com Patrícia, sua funcionária amante, onde vocês riem de mim e planejam nosso divórcio para você não perder muito dinheiro." Li em voz alta algumas das mensagens mais humilhantes. "Ela nem desconfia de nada. Fica ali contando dinheiro enquanto eu vivo minha vida de verdade com você, meu amor. Estas são as conversas com Fernanda, sua segunda amante, a quem você prometeu US$ 200.000 para abrirem uma empresa juntos." Mostrei as fotos íntimas dos dois. "E estas são as conversas com Júlia, sua terceira amante, que acha que vai ser sua nova esposa quando você se livrar de mim." "Cláudia, isso não é o que parece." Ele começou a gaguejar desesperadamente. "Eu posso explicar tudo.
São só conversas. Eu nunca. Explicar o que exatamente, Ricardo? Interrompi mostrando o laudo contábil. Como você falsificou minha assinatura em contratos de empréstimo de 180 mil reais usando nossa casa como garantia? Como criou 3 empresas fantasmas para justificar o roubo de quase 650 mil da nossa empresa? Como usou nosso dinheiro conjugal para comprar um Civic 2022 para Patrícia e manter 3 apartamentos diferentes para suas aventuras sexuais? A cara de pânico absoluto quando ele percebeu que não havia como negar que eu tinha evidências de absolutamente tudo foi a visão mais satisfatória da minha vida adulta. Pela primeira vez em 18 anos de casamento, o homem controlador e manipulador havia se tornado um rato encurralado, sem palavras, sem argumentos, sem saídas. Cláudia, por favor. Ele tentou se aproximar. Eu sei que cometi erros, mas podemos conversar. Podemos resolver isso entre nós. Erros? Ri com desprezo genuíno. Roubar quase R$1 milhão da própria esposa não é erro, Ricardo. É crime. Falsificar documentos não é erro. É crime. Manter 3 relacionamentos extraconjugais não é erro. É caráter. Tentou desesperadamente negar o inegável. Essas conversas podem ter sido editadas. Você pode estar interpretando errado os extratos bancários. Eu nunca falsifiquei nenhuma assinatura. Então, peguei minha arma final, um pendrive que brilhava na luz da tarde. Ricardo, você quer que eu conecte este pendrive na televisão e toquemos os vídeos de você transando com Patrícia no apartamento da Rua Augusta? Gravações da própria câmera de segurança do prédio que minha advogada conseguiu através de ordem judicial? Ele literalmente desabou numa cadeira, passou as mãos no rosto e começou a chorar. Cláudia, eu posso explicar. Eu estava passando por uma crise existencial, me sentia confuso, não sabia o que queria da vida. Confuso? Questionei. Crise existencial? Você planejou sistematicamente durante 2 anos roubar a própria esposa para bancar 3 putas diferentes, Ricardo? Isso não é confusão. Isso é sociopatia. Expliquei friamente que minha advogada já havia protocolado na justiça. Pedido de divórcio litigioso com culpa exclusiva dele. Dissolução da sociedade empresarial com ressarcimento integral dos valores desviados. Pedido de prisão preventiva por apropriação indébita qualificada. Falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Representação na Receita Federal por sonegação fiscal e na Polícia Federal por crime contra o sistema financeiro. A partir de amanhã, segunda-feira, você vai ser intimado simultaneamente pela Justiça Civil, Criminal e Federal, informei. Seus bens serão bloqueados cautelarmente. Suas contas bancárias, pessoais e empresariais serão indisponíveis. Os apartamentos que você mantém serão lacrados. O carro da Patrícia será apreendido. Sua vida acabou. Ele tentou se ajoelhar na minha frente, chorar, implorar perdão, prometer mudanças. Cláudia, por favor, não faz isso. Pensa nas crianças. Podemos tentar um acordo. Eu devolvo tudo. Nunca mais. Muito tarde, Ricardo, respondi levantando da poltrona. Você teve 18 anos para me respeitar. Escolheu me humilhar, me roubar e me trair. Agora vai pagar as consequências. As consequências legais foram ainda mais devastadoras do que eu havia antecipado. Em 2 semanas, minha advogada conseguiu bloqueio judicial de todas as contas bancárias dele, pessoais e das empresas fantasmas. Em 1 mês, ordem de penhora e venda forçada do apartamento da Rua Augusta, onde ele se encontrava com Patrícia. Em 2 meses, apreensão do Civic que ele comprou para ela. Em 3 meses, consegui recuperar R$ 484.230 dos R$ 647.350 roubados. O restante havia sido gasto em restaurantes, viagens e presentes para as amantes. A Receita Federal o autuou por sonegação de R$ 216 mil em impostos não declarados sobre os valores desviados. A Polícia Federal abriu inquérito por lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e falsificação de documentos públicos. Nosso contador forense encontrou evidências de que o esquema era ainda maior.
Ele havia desviado dinheiro de outros 2 clientes da empresa, totalizando 1,2 milhão em fraudes. Nossa empresa foi legalmente dissolvida com 75% do patrimônio líquido remanescente para mim, conforme decisão judicial que considerou minha participação operacional integral e a conduta criminosa dele. Consegui manter todos os clientes importantes e transferi os contratos para minha nova empresa individual, Cláudia Santos Consultoria Contábil. Nossa casa, aquele sobrado do Morumbi, avaliado judicialmente em 680 mil reais, ficou integralmente comigo através de decisão liminar, assim como a guarda unilateral definitiva das crianças. O juiz foi categórico na sentença. Considerando a conduta fraudulenta, dolosa e lesiva do requerido contra o patrimônio familiar e a dignidade da requerente, bem como o abandono afetivo dos filhos menores, defiro integralmente os pedidos de atribuição exclusiva da casa de família, guarda unilateral dos menores e dispensa de visitação supervisionada. Ricardo perdeu o direito de ver os filhos por 6 meses até fazer acompanhamento psiquiátrico compulsório e comprovar condições financeiras mínimas para contribuir com pensão alimentícia de R$ 3.200 mensais. Não queremos ver o papai, Beatriz disse ao juiz na audiência. Ele mentiu para nossa família toda e machucou nossa mãe. Gabriel foi ainda mais direto. Juiz, meu pai é criminoso. Queremos ficar só com nossa mãe. Fiz questão de contar pessoalmente para todos nossos amigos comuns, familiares e conhecidos profissionais exatamente o que Ricardo havia feito. Não foi vingança pessoal, foi proteção social. As pessoas precisam saber com quem estão lidando. Expliquei para quem questionava minha exposição dos fatos. Ricardo é um sociopata financeiro. Outras famílias precisam se proteger dele. Liguei pessoalmente para Patrícia. Patrícia, aqui é a Cláudia. Você sabia que o Ricardo transava com outras 2 mulheres, além de você, todas as semanas? Silêncio. Você sabia que ele prometeu para a Fernanda os mesmos 200 mil reais que prometeu para você? Mais silêncio. Você sabia que tudo que ele gastava com você era dinheiro roubado de mim, que trabalho 12 horas por dia há 20 anos? Ela desligou o telefone. Fernanda e Júlia receberam ligações similares com informações detalhadas sobre como foram enganadas. Fernanda, você tem ideia de quantas mulheres o Ricardo sustentava com dinheiro roubado da esposa dele? O castelo de mentiras elaborado dele desmoronou completamente. As 3 amantes descobriram simultaneamente que eram apenas parte de um harém sustentado com recursos criminosos. Nossos filhos entenderam rapidamente quem era o verdadeiro caráter do pai deles. Mamãe, por quanto tempo o papai mentiu para você? Gabriel perguntou numa conversa séria que tivemos. Pelos últimos anos intensamente, filho, mas provavelmente sempre teve tendências desonestas que eu não percebi. Ele é um criminoso? Beatriz quis saber. Sim, minha filha. Pessoas que roubam dinheiro e falsificam documentos são criminosos, mesmo quando são da família. A justiça respeitou completamente a vontade deles. Não queremos morar com o papai em hipótese alguma. Gabriel declarou formalmente ao oficial de justiça. Ele traiu nossa mãe, roubou o dinheiro da nossa família e mentiu para nós durante anos. Queremos ficar com nossa mãe. Considerando que já tinham idade legal para decidir conscientemente, 14 e 11 anos, o juiz deferiu o pedido sem questionamentos. Voltei ao mercado como contadora independente e abri minha própria empresa de consultoria fiscal, Cláudia Santos Consultoria Contábil Liteda. Consegui manter 47 dos 52 clientes da antiga empresa, que preferiram continuar comigo porque sabiam da minha competência técnica. Hoje faturo 52 mil mensais líquidos, atendendo 38 empresas clientes e 3 pessoas físicas de alta renda. Reconstruí completamente minha autoestima, fazendo terapia com uma psicóloga especialista em violência financeira conjugal, investindo R$ 8.000 em cursos de especialização em perícia contábil e auditoria forense, cuidando da minha saúde física com personal trainer e nutricionista. Cláudia, você renasceu.
minha mãe observou 6 meses depois. Voltou a ser aquela mulher forte, decidida e confiante que sempre foi antes desse homem tentar destruir você. Aprendi lições dolorosas, mas necessárias sobre relacionamentos e independência feminina. Descobri que mulher tem que manter sempre independência financeira total, que nunca devemos entregar controle da nossa vida por amor ou comodidade, que sinais de controle precisam ser identificados e combatidos imediatamente. Relacionamento tóxico mata a alma aos poucos, virou meu lema. Mulher submissa é vítima em potencial. Autoestima não se negocia por segurança falsa. Sempre repito para amigas casadas que me procuram para desabafar problemas matrimoniais. Marido que humilha não ama, apenas domina. Filhos precisam ver mãe forte para se tornarem adultos equilibrados. Nunca é tarde para uma mulher madura recomeçar e recuperar sua dignidade. Se você está num relacionamento onde seu marido controla seu dinheiro, onde você perdeu sua identidade por amor, onde se sente humilhada na própria casa, inscreva-se neste canal e ative as notificações para mais histórias reais de libertação e empoderamento feminino. Minha história é prova viva de que mulher inteligente e determinada sempre encontra um jeito de virar o jogo contra homens manipuladores. Hoje, 2 anos depois, sou completamente livre, financeiramente próspera, respeitada pelos meus filhos e realizada profissionalmente. Tenho minha própria casa, minha própria empresa, minha própria vida. Ricardo virou apenas uma lembrança amarga de um tempo em que eu não conhecia meu próprio valor e poder. A vingança não foi apenas recuperar o dinheiro roubado ou vê-lo enfrentar processos criminais. A verdadeira vingança foi recuperar minha dignidade, minha força interior, minha independência e minha vida. Foi provar para mim mesma que sou capaz de reconstruir tudo sozinha e ser mais próspera e feliz do que jamais fui dependendo de um homem. Compartilha este vídeo se minha história te inspirou a valorizar sua própria força como mulher. E lembra sempre, você vale muito mais do que qualquer homem que tenta diminuir seu brilho.